Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. enviai ao seu Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Pedimos a Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre do mesmo Espírito por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo Rei nosso. Venha a nós o vosso reino. Virgem Prudentíssima Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-vindos ao nosso super curso monotemático. Um tempo atrás eu estava esperando o Padre Pierre porque ele falou que queria fazer uma pequena apresentação, mas é melhor a gente começar já, senão vai ficar tarde. São muitas conferências e o tempo está contado. Vamos lá então. Vamos começar direto então com o tema desse curso monotemático, que fala sobre a gnose. Escutando essa palavra gnose, talvez alguns ainda ficam pensando. Aqui tem todo tipo de gente. Tem os nossos já últimos teólogos de 4 anos, tem os que estão chegando agora. Aproveito para pedir desculpas para os novos, porque estive pouco tempo com eles, mas foi justamente porque eu estava terminando de preparar esse curso. Então, aqueles que ainda nem me conhecem, eu sou o Padre Cássio, assistente dos teólogos. Desculpa a falta de estar próximo, mas espero melhorar daqui para frente. Então, gnose, muitos talvez nem saibam o que é isso. Eu conversei com alguns dos teólogos e, graças a Deus, acertaram pelo menos alguma coisa o que significa gnose. Significa que aprenderam alguma coisa na sua teologia. Mas esse curso é para todos, serve para todos. Vocês vão ver que é interessante e serve para filósofos e para teólogos. Por isso foi pensado nesse tema, certo? Mas aqui tem 2 palavras, gnose e heresia. Então a gente pode pensar, eu que queria fazer um curso monotemático mais pastoral, que me ajudasse a tratar com as pessoas, que me ajudasse a falar com as pessoas, e me propõe um curso que é assim, não sei, intelectualístico, racional, pura coisa de estudo, mas não é bem assim. Se vocês prestam atenção, também tem uma palavra aí que diz atualidade. Aqui é a chave desse curso. Nós vamos dar uma olhada no que é essa heresia antiga, realmente uma heresia e antiga, mas é uma heresia antiga que esteve presente na igreja até os dias de hoje e está muito, muito, muito mais presente em toda a sociedade do que vocês poderiam imaginar. Esse é o objetivo desse curso, que eu quero que vocês tenham claro ao final, quando eu terminar. E eu sei que vamos chegar a esse objetivo. E outra coisa que eu queria falar e que eu acho que é muito importante é o seguinte, nessa introdução, que participem com coração de pastor. Ou seja, não é você, seminarista, estudante, que está aqui nesse curso agora, mas já é aquele sacerdote que quer aprender para proteger o seu povo desse mal que está confundindo tantas pessoas no mundo de hoje. Realmente. Então assistam a esse curso, anotem, aprendam, decorem, memorizem como sacerdotes para poder ajudar as pessoas, porque elas estão sedentas, estão confundidas e precisam dessa ajuda. E vocês são os pastores, vocês são aqueles que vão ter que iluminar. Esse é o objetivo desse curso, por isso eu peço que o tomem com muita seriedade. Peço que anotem, que entendam, que perguntem e tudo isso. Coração de pastor. E para motivar ainda mais, vamos passar adiante e escutar algumas palavras do Padre Papa Francisco, no encontro que ele teve com o episcopado brasileiro quando ele veio aqui no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial, em 2013. Quando ele juntou com os bispos na Catedral do Rio, ele falou assim, e falando sobre os desafios da igreja no Brasil: à luz do que eu disse, quero sublinhar alguns desafios da amada igreja que está no Brasil, diz o Papa. A prioridade da formação. Queridos irmãos, se não formamos ministros capazes de aquecer o coração das pessoas, de caminhar na noite com elas, de dialogarem com as suas ilusões e desilusões, de recompor as suas desintegrações, o que poderemos esperar para o caminho presente e futuro? Aprendamos a olhar mais profundamente.
falta quem lhes aqueça o coração, como sucedeu com os discípulos de Emaús. Precisamos de uma solidez humana, cultural, afetiva, espiritual e doutrinal. Queridos irmãos no episcopado, é preciso ter coragem de levar a fundo uma revisão das estruturas de formação e preparação do clero e do laicato da Igreja que está no Brasil. Não é suficiente uma vaga prioridade da formação, nem documentos ou encontros. A situação atual exige uma formação qualificada em todos os níveis. Vocês, bispos, não podem delegar esse dever, mas devem assumi-lo como algo de fundamental para o caminho de suas igrejas. Até aqui o Papa falando. Vejam como o Papa, falando para os bispos, ele fala da necessidade que tem de sacerdotes e leigos bem formados. E esses são vocês que estão aqui agora. Então prestem atenção, levem com seriedade isso que o Papa pede e que os bispos de vocês também querem de vocês. E estar bem preparados para atender bem melhor ao seu povo, formados bem, como cristãos autênticos e não como pagãos disfarçados, que é muitas vezes o que a gente vê por aí hoje em dia. Tanta confusão no povo de hoje. Esse é o incentivo, então, para que vocês aproveitem bem esse curso. Certo? Aproveitem com o coração de pastor. Agora vamos passar direto, então, ao nosso argumento, a gnose, atualidade de uma antiga heresia. E antes de falar qualquer coisa, eu queria que vocês vissem o trailer de um filme, que se chama Sucker Punch. Talvez alguns já assistiram. Muito bem. Por que eu mostrei o trailer desse filme antes de qualquer palavra sobre a gnose? Porque eu mostrei esse vídeo, esse trailer para alguns dos padres, para algumas pessoas, e todos me falaram a mesma coisa. Deve estar legal esse filme, interessante, não sei o quê. E mesmo que eles sabiam que eu estava preparando o curso de gnose, ninguém percebeu que quase todas as frases que apareceram aí eram gnósticas. Talvez vocês também não perceberam nada. Podem ter intuído, porque a gente está falando do curso de gnose, então deviam estar já mais atentos. Mas, quando você vê isso assim sozinho, talvez entra e você nem percebe. Então, depois do curso, a gente vai tentar ver de novo e vocês vão perceber muito melhor a diferença de ter visto agora e ter visto depois, certo? Esse é o objetivo desse curso, então. Eu quero que vocês aprendam a julgar por vocês mesmos as infiltrações gnósticas nos diversos ambientes da nossa sociedade atual e possam orientar melhor os seus futuros paroquianos, certo? Como dizia Santo Irineu de Lyon, ao início do seu livro Contra as Heresias, Adversos Héreses, ele dizia assim: não é fácil descobrir o erro por si mesmo, pois não o apresentam como é. Se não se compreenderia, mas o apresentam de modo enfeitado, com uma máscara enganosa e persuasiva, e de tal modo que, ainda que seja ridículo dizer, fazem parecer o seu discurso mais verdadeiro que a verdade. Desse modo, com uma bela aparência externa, eles enganam os mais rudes. Com as suas artes verbais fazem com que uma peça de vidro pareça idêntica a uma preciosa esmeralda, até que apareça alguém que possa provar e delatar que se trata de um engano fabricado com fraude. Esses são vocês. Até aqui era Santo Irineu. Agora vocês são aqueles que têm que mostrar para as pessoas onde está o erro, mas para isso tem que aprender e conhecer onde está o erro, certo? E agora, sem entrar em mais detalhes acadêmicos, complicados, definições, conexões lógicas e tudo isso, gostaria de ir direto ao assunto com vocês e ler para vocês um texto gnóstico, para que vejam o que é. Vamos direto aos originais, para ver como eles diziam, como eles ensinavam, como era, o que falavam eles. E tem um pequeno livro gnóstico. E agora vamos ler então a Gnose de Valentim. Então, esse texto é um pouco comprido, peço paciência, mas vale a pena porque vai iluminando pouco a pouco o que era, o que eles falavam. E essa é a base para a gente ver tudo o que depois a gente vai falar da gnose. Mas primeiro tem que escutar o que eles falavam, como eles falavam para as pessoas, certo? Então vamos escutar a gnose de Valentim como era. Em primeiro lugar, ele vai falar então do pleroma e dos iões que o compõem. Ele diz assim então, Valentim: nas alturas invisíveis e inefáveis existia um éon perfeito.
anterior a tudo, chamado proto-princípio, proto-pai e abismo. Invisível e incompreensível, eterno e ingênito, que se manteve em profundo repouso e tranquilidade durante uma infinidade de séculos. Junto a ele estava Enóia, também chamada graça e silêncio. Ora, um dia este abismo teve o pensamento de emitir dele mesmo um princípio de todas as coisas. Essa emissão de que teve o pensamento depositou-a como semente no seio de sua companheira, o silêncio. Ao receber esta semente, ela engravidou e gerou o Nus, semelhante e igual ao que tinha emitido e que é o único capaz de entender a grandeza do Pai. Este Nus é também chamado unigênito, Pai e princípio de todas as coisas. Juntamente com ele foi gerada a verdade. E esta seria a primitiva e fundamental tétrada pitagórica, que é também raiz de todas as coisas. Ela é composta pelo abismo e o silêncio, o Nus e a verdade. O unigênito, tendo aprendido o modo como foi gerado, procriou por sua vez o Logos e Zoé, pai de todos os que viriam após ele. Por sua vez foram gerados pelo Logos e Zoé, segundo a Sigícia. Sigícia significa esses pares de eons que eles colocam aí. Segundo a Sigícia, o homem e a igreja. Esta seria a autora fundamental, raiz e substância de todas as coisas. Estes eões, produzidos para a glória do Pai, querendo por sua vez glorificar o Pai com algo de si mesmos, fizeram emissões em Sigícia. O Logos e Zoé geraram depois do homem e da igreja outros 10 eões, cujos nomes são estes: abissal e confusão, aguératos e união, autoproduto e satisfação, imóvel e mistura, unigênito e felicidade. Estes são os 10 eões que derivam de Logos e Zoé. Por sua vez, também o homem com a igreja produziram 12 eões, que possuem estes nomes: Consolador e fé, paterno e esperança, materno e caridade, eterno e compreensão, eclesiástico e bem-aventurança, desejado e sofia. Este é o pleroma invisível e espiritual, com a sua tríplice divisão em ogdode, década e duodécada. E por isso o Salvador não fez nada publicamente durante 30 anos, para significar o mistério desses eões. Na parábola dos operários enviados a trabalhar na vinha, se indicam com toda clareza esses 30 eões, em Lucas 3, 23. De fato, alguns são enviados na primeira hora, outros na terceira, outros na sexta, outros na nona e outros na 11ª hora. Somadas essas horas diversas dão um total de 30. 1 mais 3 mais 6 mais 9 mais 11 igual a 30. Pelo número de horas são indicados os eões. Estes são os grandes e admiráveis mistérios escondidos nas Escrituras. O protopai é conhecido, aqui aparece então todo o pleroma para que tenha uma ideia, está tudo aí. O protopai é conhecido somente pelo que nasceu dele, o unigênito, isto é, o Nus, e é invisível e incompreensível para todos os outros eões. O Nus era o único que deleitava-se em ver o Pai e a exultar ao contemplar a sua grandeza sem medida. Ele pensava também em participar aos outros eões a grandeza do Pai, mas pela vontade do Pai, o silêncio o deteve nesta vontade de levar todos os eões à compreensão e ao desejo de indagar sobre o seu próprio Pai. E da mesma forma, todos os outros eões desejavam secretamente ver o gerador de sua semente e contemplar aquela que é a raiz sem princípio. Mas o último e mais novo eão da duodécada, gerado pelo homem e a igreja, isto é, Sofia, excitou-se grandemente e sofreu a paixão, mesmo sem o abraço do cônjuge, o desejado. Sofia ficou alterada com a aparência de amor, mas na realidade de temeridade, porque não se comunicara ao Pai perfeito da mesma forma que ao Nus.
A paixão consistia na procura do Pai. Queria compreender a sua grandeza e, como não lhe foi possível pelo fato de prender-se ao impossível, entrou em grande angústia por causa da grandeza do abismo, da imprescrutabilidade do Pai e do amor por Ele. Lançando-se também para a frente, seria finalmente absorvida pela doçura do Pai e dissolvida na substância universal, se não tivesse encontrado o poder que consolida e guarda os eões fora da grandeza inefável. Essa grandeza tem o nome de limite. Querendo fazer uma coisa impossível e incompreensível, gerou uma substância amorfa, da forma que era possível a uma mulher. Examinando-a primeiramente, entristeceu-se por causa do fruto incompleto do parto. Em seguida, teve medo de que ele perecesse e, por fim, como que fora de si e apavorada, isto é, confusa, procurava a causa disso e como poderia esconder o que tinha nascido dela. Submersa por essa angústia, tomou o caminho de volta e procurou recorrer ao Pai. Depois de curto espaço, perdeu as forças e elevou suas súplicas ao Pai. E com ela rezaram também os outros leões, especialmente o Nus. Este é o início da substância material. A ignorância, a tristeza, o medo e o assombro. Então, para eles, o início da substância material vem da ignorância, da tristeza, do medo e do assombro. O limite é chamado também cruz, redentor, emancipador, delimitador e guia. E é justamente por meio do limite que Sofia foi purificada e reintegrada na cisgícia. Porque quando foi separada da antínese com a paixão que a tinha atingido, continua a ficar dentro do pleroma, mas a sua antínese, que é esse filho dela, com paixão própria, foi separada, crucificada, expulsa dele pelo limite. Depois que esta antínese foi afastada do pleroma dos eões e que a sua mãe foi reintegrada na cisgícia, o unigênito, pela vontade do Pai, emitiu outro par, a fim de que nenhum outro eon sofresse a mesma paixão. Estes são o Cristo e o Espírito Santo, que completariam os eões. Com efeito, o Cristo ensinou-lhes a natureza da cisgícia e os tornou capazes e idôneos para conhecer e entender o unigênito, e proclamou no meio deles o conhecimento do Pai, que é incompreensível e inatingível, que ninguém pode ver nem entender, a não ser por meio do unigênito. O Espírito ensinou a todos, do mesmo modo, a dar graças e introduziu-os no verdadeiro repouso. Por isso os eões foram constituídos todos iguais, da mesma igualdade e forma de pensamento, e todos se tornaram Nus, Logos, Homem e Cristo. E semelhantemente, os eões femininos se tornaram todos verdade, vida, espírito e igreja. Estabilizados e gozando de repouso perfeito, os eões cantaram com grande alegria um hino ao protopai, comunicador da grande alegria. Por este benefício, numa única vontade e pensamento de todo o pleroma dos eões, com o consentimento do Cristo e do Espírito, cada um deles trouxe e pôs em comum o que tinha de mais excelente e belo, e por harmoniosa composição e cuidadosa união fizeram, em honra e glória do abismo, uma emissão de beleza perfeita e aço do pleroma, fruto perfeito, Jesus, que também se chama Salvador, Cristo e Logos, nomes que derivam do Pai e o Tudo. Tudo isso dentro do pleroma. Agora, o que acontece fora do pleroma? A antínese daquela Sofia superior, também chamada Akamot, afastada do pleroma superior por motivo da paixão, excitava-se angustiada. Ela era sem força nem figura, como um aborto. O Cristo superior teve piedade dela e, estendido na cruz pelo seu poder, deu forma a Akamot, mas somente segundo a substância e não segundo a gnose. Recebida a forma feita sábia e logo esvaziada pelo Logos, isto é, o Cristo, que estava invisivelmente junto a ela, foi à procura da luz que a abandonara, mas não lhe foi possível alcançá-la, porque o limite o impedia. Entristeceu-se por não ter atingido a luz. Teve medo de que também perderia a vida da mesma forma que perdeu a luz, e angustiou-se porque tudo isso ficaria ignorado. Essa foi a origem e a essência da matéria, de que tudo é feito neste mundo. Da sua conversão
tiveram origem todas as almas do mundo, e do demiurgo, bem como do temor e da tristeza, todo o resto. Das lágrimas de Akamotto, originaram-se todas as substâncias úmidas, do sorriso, as lúcidas, e da tristeza e do temor, os elementos corpóreos do mundo. De fato, às vezes chorava e estava triste por ter sido abandonada sozinha nas trevas e no vazio. Às vezes, quando se lembrava da luz que a havia abandonado, acalmava-se e ria. Às vezes voltava-lhe o temor, outras vezes estava fora de si pela angústia. Acho que até aqui basta. A gente podia ler o livro inteiro. Basta para entender um pouquinho como falavam essas pessoas, como escreviam os gnósticos, os mestres gnósticos, e dá para entender? Não, vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada, mas não se preocupem, faz parte do show, é isso. Ou seja, eles não querem que você entenda, está para que não entendam. Porque assim só eles tinham o conhecimento. E com todos esses nomes era muito fácil eles mudarem a historinha deles. Porque, não, você não sabe, porque eu estou falando do pai, não, eu estou falando do protopai, não, eu estou falando do outro. Como cada entidade tem um montão de nomes, eles podem inventar a história que eles queiram, certo? Deu para entender a bagunça que eles podiam fazer? E isso é um mestre gnóstico, cada um tinha a sua história diferente, certo? Esse era Valentim. Mas a minha pergunta é, vocês acham que o que nós acabamos de escutar, toda essa história que parece ridícula para nós, alguém no mundo de hoje, no mundo como um homem ocupado, um homem do mundo, alguém pode acreditar nessas histórias hoje? Para nós é lógico e é óbvio que não. Quem vai acreditar nisso que eu acabei de falar? Mas para mostrar e provar para vocês que tem gente que acredita em coisa igual ou pior, eu vou pôr um testemunho para vocês de alguém falando hoje, tá? Estou falando então do cantor português chamado João Azuis, que é um membro da Cientologia. Ele vai falar o que é essa... preste atenção, o que é essa religião, seita. Fetal. Tem gente que acredita em coisas parecidas hoje, também, ou piores, não sei. Essa é a Cientologia, para que vejam, a igreja do Tom Cruise, do John Travolta e outros famosos. Isso é o que eles acreditam. E tem gente seguindo as pessoas nessas igrejas, religiões, seitas, sei lá o que é isso, por causa dessas pessoas, e depois acabam acreditando nessas coisas. Mas o que nós vamos ver, isso é gnose pura. Mas o que nós vamos ver é que o problema da gnose não é tanto essas coisas que nos parecem bastante idiotas alguém acreditar hoje, mas tem muitas outras pequenos detalhes que são gnósticos e que estão espalhados em muitos outros âmbitos da sociedade que as pessoas vão absorvendo de forma sem se dar conta. Esses são mais perigosos porque, sem se dar conta, as pessoas acabam aceitando cada vez mais algumas coisas e vão chegando a isso naturalmente, sem querer, porque nem se deram conta disso. Então, para que se deem conta, os gnósticos estão entre nós. Estão infiltrados na literatura, na filosofia, nos meios de comunicação, principalmente nas sessões culturais. Muitos mitos novos foram criados, e a cada um corresponde o seu rito próprio. Estão os mitos da ciência, da economia, da política, também dos meios de comunicação. E os ritos idolátricos que lhe correspondem também. Os espetáculos hoje que são erótico-alienantes, o consumismo até a autodestruição, que às vezes levam, por exemplo, até as dependências como as modas, a droga e tantas outras. Por que não dizer também do rito idolátrico pseudo-esportivo, onde vemos que homens sem valor às vezes são alçados como divindades? E quantos sacrifícios humanos não se faz hoje para cultivar o bem-estar subjetivo e imediato? O culto ao corpo, tudo às vezes do que se ganha para se gastar em festa, em bebida, em diversão, nos cultos ao Deus fim de semana. E por outro lado, como o homem é homem, e a sua busca de transcendência faz parte dele, ele seguirá buscando satisfazer essa sede de Deus. E aí está também todo um supermercado para se satisfazer essas necessidades, e aí é que aparecem as seitas. E tem para todos os gostos. Aí estão as religiões orientais, a falsa mística, as orientações de autoajuda,
Também aparecem os fenômenos humanos como psicanálise, um certo tipo dela. Assim, a gnose moderna é reconhecível em todos esses fenômenos de libertação que ela promete. Libertação da servidão do cotidiano, é o que eles prometem. Tudo isso com uma base filosófica moderna enraizada no idealismo, no positivismo, no historicismo, nos movimentos intelectuais iluministas, que vão fazer com que encontremos seus traços também em muitos outros lugares, como na maçonaria, no marxismo, na prática anarquista, no fascismo, no nazismo, no niquilismo e tudo mais, todos os ismos que vocês conhecem. Enfim, vamos encontrar traços gnósticos também em todo tipo de organização que ataque a Cristo e a Igreja. Faz parte deles. Portanto, os gnósticos estão entre nós, desde o começo da Igreja, e vão estar até o final. E qual é o verdadeiro perigo? Seu perigo está em que, por trás de todas essas doutrinas discutíveis, pode haver uma verdadeira busca espiritual. Pode haver. Mas às vezes está correndo sério perigo de se desviar da verdade e cair numa ilusão espiritual. Isso porque o homem cai nas redes de alguma doutrina gnóstica que acaba pensando ter encontrado um princípio divino em estado superior do seu ser. Tudo isso sem sair de si mesmo. Isso provoca com que se feche no seu eu egoísta, já salvado, e não permita que busque a real salvação nesse Deus pessoal, nesse Deus que se fez homem, que se entregou para a nossa salvação. E a tentação é forte. E com o tempo se perde a fé. A ilusão e o perigo estão em que essas pessoas absolutizam o que existe de mais relativo e colocam a transcendência no que é imanente. Essa é a tese, então, do nosso curso. Vocês já conhecem o mundo atual, o mundo em que nós vivemos. Agora vamos conhecer um pouco melhor a doutrina gnóstica. E ao final vamos poder comparar e ver se realmente todos esses âmbitos citados podem realmente ser relacionados de uma forma ou de outra com essa heresia antiga, conhecida como gnose. Por isso o título do curso, Gnose e a Atualidade de uma Antiga Heresia. Tudo isso para que vocês possam se preparar melhor e instruir melhor as pessoas com quem vocês vão encontrando, certo? Termino aqui essa introdução, mas antes de passar adiante, só mostrar para vocês o caminho que nós vamos percorrer, então, entre hoje e amanhã. Nós vamos ver uma introdução, que é o que eu acabei de falar agora, só para ter uma ideia do que era. Depois nós vamos ver exatamente o que é a gnose, os conceitos dela e uma definição. Depois nós vamos passar uma resposta que foi dada à gnose já na antiguidade. Uma breve linha histórica, que de breve não tem muito, porque nós vamos ler 2000 anos em meia hora. Depois uma conexão com a modernidade. Aí sim, aí vamos falar então um pouquinho da psicologia, da filosofia, da teologia, a política, as religiões e as seitas, a cultura, principalmente nas suas expressões da literatura, arquitetura, pintura, cinema, depois uma apresentação que eu explico e uma conclusão, certo? Então esse é o percurso que a gente vai fazer nesses 2 dias. Tem trabalho, e por isso espero que estejam atentos e não se cansem. Tem bastante para ver, mas acho que vale a pena e é interessante. Então vamos descansar um pouquinho, a gente começou tarde, talvez terminamos tarde, mas temos uns minutinhos para descansar. Obrigado.